Buenas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Colecionador Épico. Hoje a gente vai fazer uma coisa que eu já fiz no vídeo anterior, que é comparar como algum material do X-Men foi publicado nos Estados Unidos e publicado aqui na época da Abril, ainda na época do formatinho. Eu não tenho como comparar isso com as edições originais americanas porque eu não tenho acesso a elas, então a gente vai usar um volume da Epic Collection que saiu em 2019 para a gente fazer então essa comparação. O que a gente vai comparar hoje? Uncanny X-Men 261 a 264 e X-Men 63 e 64. Não tem muitas diferenças assim com o original, mas a gente vai ver como a Abril às vezes editava ou picotava as edições para dar um fluxo melhor nas histórias, tá? E na verdade o que a gente vai mais ver aqui é como ela picotava todo o X-Factor. A X-Men, eu acho, pelo sucesso, pelas vendas, assim, não tinha muita mudança no material, mas a gente via isso bastante nas edições do X-Factor. Bora então começar essa função. A nossa primeira edição então vai ser o Uncanny X-Men 261. Na verdade, essa edição ela não está publicada nas revistas de informativo que eu tenho aqui. O que aconteceu? A parte principal dessa história foi publicada em X-Men 62. Só que tem 4 páginas dessa edição, que eu já vou chegar nelas aqui, que são essas aqui, tá? Deixa eu pegar para vocês aqui no formatinho. Aqui estão elas, tá? Que foram publicadas no meio de uma história do X-Factor. A gente vê aqui que, na verdade, essa é uma edição que a Abril cortou várias coisas e botou uma no meio da outra, como se fosse meio que uma história só, mas a gente vê que, na verdade, ela foi publicada no meio de uma edição do X-Factor. E até quem não conhece o original não vê muita diferença, porque a arte dessa edição do X-Factor também é do Mark Silvestre, muda o arte finalista só, mas a gente vê que ele simplesmente coloca aqui no meio da arte do X-Factor. As páginas estão aqui, aqui também. E depois ela volta a fluir para a história do X-Factor normal, tá bom? Mostra a Jean Grey chegando na mansão dos X-Men sendo capturado e o Banshee e o Forge também chegando. Aqui a gente vê as páginas originais. Deixa eu botar de novo a publicação da Abril. E a gente vê que basicamente o que a gente tem são diálogos resumidos, né? O Claremont escrevia muito, tinha muito diálogo, então o pessoal precisava dar uma resumida, senão não ia ficar aparecendo a arte aqui no formatinho. Aqui então, quando a Jean Grey é atacada, tá bom? A gente vê basicamente os diálogos mais resumidos, né? Tem até uma foto do casamento. Edição clássica, não com a Jean, né? Com a Madeline Pryor, tá? Acho que foi o Uncanny 175 ou 174, não me lembro agora. Tá certo? Então, dessa edição é tudo que tem aqui. Agora a gente vai então para Uncanny X-Men 262, que foi publicado em junho de 1990 e saiu no Brasil em X-Men 63 de janeiro de 94, tá? Uns 3 anos e meio depois. Nessa época tinha uma diferença muito grande de tempo entre a publicação do material nos Estados Unidos e aqui, que com o tempo a própria Abril, nos próximos anos, logo depois isso aqui já deu um gás para diminuir. E hoje em dia eu não sei quanto está a diferença, tá em torno de um ano, talvez até menos, a diferença da publicação do material. A capa é bem fiel, não tem muita edição, eles deram, né, uma cortada nas pontas da arte. Eu vou botar 2 figuras aí para vocês com as capas para vocês compararem, mas a princípio ela é bem fiel à original, tá bom? A gente não vê muita diferença no material. Vamos chegar na história, que a história está aqui, tá? Só para mostrar para vocês aqui uma minissérie do Justiceiro e Capitão América. Essa minissérie, ela saiu, se eu não me engano, foi em 92, eu acho, 91. Ela foi publicada bem mais perto bem mais próximo do lançamento original aqui no Brasil do que o material do Capitão América que estava sendo publicado naquela mesma época, se não me engano. Então aqui a gente começa com a história do X-Factor, que a gente chega na parte dos X-Men, tá bom? Eu não me lembro, tá? Se as edições da Abril já vinham apagadas. Provavelmente essa edição é de 93, ela tem praticamente 30 anos já. Então eu acho que com o tempo ela vai ficando meio desgastada, a cor, tudo. Mas a gente vê uma reprodução até que meio fiel das cores nesse aqui. As cores de cores, pelo menos, às vezes eles mudam completamente. Eu não sei como é que essa época funcionava, se eles usavam os guias originais, como é que a coisa fazia. Os créditos são bem resumidos, eles botam basicamente o autor, o desenhista e o arte finalista. Obviamente não vai ter o colorista, não vai ter o letrista e não tem os editores também, tá bom? Hoje em dia geralmente é colocado tudo isso. E o que a gente vê nessa edição
Então é o Forge preso pelo Mask nos esgotos, tá bom? Com a Jean Grey envolvida e o Banshee envolvidos no meio. A Jean Grey consegue um uniforme dos X-Men, ela reclama que está muito mais sexy do que era na época dela. E a gente vê os carniceiros atacando uma base da Emma Frost. Isso é para vocês terem meio que uma noção geral da coisa aqui. O que muda basicamente, de novo, são os diálogos. Vocês podem ver que a quantidade de diálogo é bem menor. Tá? Em alguns casos, isso é bom, porque o Claremont tinha uma tendência de ficar meio que enrolando, exagerando na quantidade de diálogos sem chegar no ponto. Mas às vezes eles cortam um pouquinho de informações ou o leitor fica um pouco mais perdido do que deveria. Tá? Aqui, a princípio, nessa edição, que eu não me lembro, acho que a gente não tem nenhum corte. Vamos botar isso aqui um pouquinho mais para cima para vocês verem melhor. Aqui. Tá? De novo, diálogos resumidos. Vamos passar um pouquinho. Eu preciso me organizar melhor para ver isso aqui. Uma coisa que eu acho legal também de ver das histórias da Revista da Abril é as propagandas aqui. Quando o John Byrne assumiu o título do Namor. Mas aqui o Forge lembrando um pouquinho da vida dele. Aqui o Colossus, depois que ele passou pelo Portal do Destino. Tá bom. A gente vê que o texto é bem resumido, compara este aqui com o que saiu aqui. Praticamente só tem 2 caixas de texto aqui a gente tem bem mais. E era isto. Deixa eu mostrar para vocês mais alguma coisinha aqui. A gente vê. A gente perde um pouco, claro, no formatinho, a gente perde um pouco do detalhe da arte. E às vezes a cor, ela meio que emplasta, assim, vira um borrão de cor, que nem eu falei, que eu não sei se é uma coisa meio da publicação original. Aqui, se vocês estão usando os tons um pouco mais escuros, assim. Esse material que a época é publicado é um papel mais brilhoso, né? Nos Estados Unidos, na época que isso foi publicado meio que em papel jornal, assim, então a qualidade do material não era muito grande. E aqui a gente termina com a página inteira comparando. Vamos botar pra vocês aqui. O Claremont pegou meio que um fetiche, eu acho, pra essa história de tentáculo, tanto que ele revisita isso várias vezes depois em Extreme X-Men. Agora a gente vai para a próxima edição, que foi publicado também em X-Men 63, tá? Essa aqui não tem a capa, aqui tá a capa para vocês, eu vou botar a miniatura da capa grande para vocês olhar também. Isso aqui não saiu a capa no Brasil, esse aqui não tem, na verdade, muito o que a gente comentar. Vou só dar uma passada mais na original aqui para vocês darem uma olhadinha. De novo, a gente vê basicamente diálogos resumidos, tá? Uma propaganda da revista do Hulk, com o Homem de Ferro, o Namor e o Hulk, tá? Todos por John Byrne. Aqui a gente vê mais coisas. Aqui a gente vai mostrar para vocês, eu acho, como o diálogo às vezes é muito resumido. Aqui, por exemplo, essa página é um bom exemplo. Comparem esse quadro aqui, né? Dá uma boa diferença. Mas o diálogo aqui é meio redundante em algumas coisas também. O Ford lembrando as coisas dele aqui da época do Vietnã. O Homem-Aranha 2099, publicado bem mais perto do que quando ele foi publicado nos Estados Unidos, do que a diferença. E em breve nessa revista X-Men 2099. Na verdade, a X-Men 2099 teve revista própria, se eu me lembro. Foi logo que eu comecei a comprar quadrinhos. E aqui a gente tem só esse aqui até o final aqui. A programação da Marvel de 1994. E as minisséries que iam sair, vamos ver aqui. Épicos Marvel, X-Men anual, Hulk anual, Homem-Aranha anual. Excalibur e X-Babies, eu acho que tem aqui. Esse é um especial com Claremont e Arthur Adams. Não sei se isso aqui saiu em formatinho ou formato grande. Acho que foi. Peraí, acho que foi em formato grande, vamos dar uma olhada aqui. Ah, minissérie de luxo, é uma edição especial, então deve ter sido. Essas histórias, na verdade, não são muito boas, não. Tá? Eu não chego a achar ruim, eu gosto muito dessa fase dos X-Men, mas as histórias não são grande coisa.
E agora a gente muda de edição original. A gente vai para a Uncanny 264, que foi publicada em julho de 1990. E aqui a gente tem então X-Men 64, publicada em fevereiro de 1994. A capa também é bem fiel ao original. Eu vou colocar uma capa do lado da outra para vocês terem uma noção. Inclusive até a arte do quadrinho aqui em cima é a mesma. Geralmente a Abril colocava de outros personagens que estavam sendo publicados nessa edição, mas aqui a gente tem a mesma arte. Aqui de novo a gente vê uma mistura de histórias do X-Factor com os X-Men, e aqui a Abril fez uma baita de uma salada. Se vocês forem ver aqui, a gente tem 3 edições de X-Factor picotadas com uma edição de X-Men no meio. Então 56, 57, 58. Essa fase do X-Factor não é uma fase muito boa. Eu li pouco, na verdade, mas não, o pessoal não tem uma lembrança muito boa dela. Uma fase meio estranha até. Tá? Então aqui a gente começa, vai indo X-Factor, X-Factor, X-Factor. E aqui a gente começa a edição de Uncanny X-Men, então. De novo com participação de personagens do X-Factor, tá? Eu vou tentar botar assim para vocês terem uma noção. Eu preciso dar um jeito de organizar melhor essa câmera aqui. E aqui a história. A gente tem a participação da Charlotte Jones aqui, que é a namorada do Arcanjo. Ali. Ela ganha um uniforme do Ford aqui. E esse uniforme, deixa eu botar mais perto para vocês aqui, vai ser referenciado de novo lá no Quarteto Fantástico, quando o Claremont começar a usar, quando o Claremont começar a escrever a série. Deixa eu ver, isso foi em 99, então 9 anos depois. Ela vai ser atacada e vai dizer que sempre carrega sempre usa o uniforme dos X-Men por baixo. E de novo o que a gente tem é basicamente diálogos resumidos. A gente não tem mais nenhum grande corte aqui. E eles perguntando se a Jean vai continuar nos X-Men, porque ela não tirou o uniforme. E no final, a gente descobre quem está atacando eles, que é a Press Gang, que é a equipe de recrutamento dos Genoshanos. Tá aqui o pessoal. Vamos botar no original aqui. Aqui. Vocês conseguem dar uma olhadinha aqui para comparar. E aqui a gente vê que os inimigos dos X-Men não são só o preconceito. Tem um buraco de traça aqui na minha revistinha da Abril. E aqui a gente vai seguindo naquele mesmo esquema, né? Tudo bem fiel ao original, só que com os diálogos mais resumidos. E às vezes uma mudança. Opa, isso aqui já não tem nada a ver com a gente aqui. E às vezes uma mudança de cor de cabelo. Esse aqui é o Colossus e a Calisto, se não estou enganado. Mas de novo, uma edição que não bem fiel ao original, é mais o problema que foi as edições do X-Factor que foram bem picotadas, tanto que isso aqui termina e eles seguem com a história do X-Factor, como né, se fosse tudo uma coisa só, porque que a Jean já voltou pro X-Factor, antes ela tinha dado uma saída. Não é a melhor fase do X-Men, mas é uma fase legal. Ah, Lucas, por que tu escolheu esse material para falar? Porque é o material que eu tenho. Eu não tenho mais muita coisa original da Abril, acabou se perdendo durante o tempo, então eu vou tentar mais ou menos trazer para vocês assim, o que eu tenho de material ainda deles. Quando não tem nada de diferente, eu acho que não vale muito a pena, mas aqui só pra gente ver como a Abril editava algumas coisas e picotava algumas edições, assim, sendo que algumas séries eram bem mais prejudicadas que as outras. O X-Men, como eu comentei, eles tiraram 4 páginas de uma edição e colocaram na outra, mas no final o material estava todo lá. Já no X-Factor tem edições assim que tem metade das páginas só. Eu vou colocar para vocês 2 prints aqui do Guia de Quadrinhos, que é um site muito legal, assim, que ele vê todo o material que foi publicado nos Estados Unidos e referencia onde ele foi publicado no Brasil, tem praticamente quase tudo. E ele também não tem em todas as edições, mas eles colocam assim,
eram 22 páginas no original, mas aqui só foram publicados 10, cortaram tais páginas passaram para outra edição. Então isso é bem legal. Vou colocar 2 prints aqui dessas 2 edições que vai dar uma explicada mais ou menos qual é a situação do material nelas. Por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Não esqueçam de deixar a curtida de vocês e se inscreverem no canal se ainda não são inscritos. Valeu e até a próxima!